Olá, Marcelo, tudo bem? Olá, Alberto. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Olá, Daniel. Opa, tudo bom, pessoal? Tudo Maravilha? bem? Então, Prazer aí estar com vocês. escolhemos o fim do ano aí, o Vinhos e Prazeres, para fazer uma entrevista com o representante da Cavigás, Daniel, que acho que ele pode falar melhor do que todo mundo sobre os espumantes brasileiros e a qualidade do produto hoje em dia, que é um tipo de vinho que é mais usado em comemoração, mas que tranquilamente combina com a maior parte dos pratos e poderia ser usado muito mais frequentemente do que é hoje em dia, né? Então, Graças a Deus isso tem mudado bastante aí. acho que a gente nem precisa importar mais espumante, vai ser complicado por causa dos preços, principalmente, né? Você pode contar para a gente como é que começou a vinícola, alguma coisa da história, e depois... Claro, claro. A vinícola fez 40 anos. Ela foi fundada pelo meu pai, que é Mário Garcia, um chileno. Ele veio no início dos anos 70 para o Brasil, contratado para instalar a Chandon no Brasil. A Chandon veio para o Brasil, assim como outras multinacionais na sequência, em virtude que na época, vocês lembram do protecionismo, não existia a possibilidade de produtoras Importação. importarem para o Brasil. E como o mercado brasileiro era considerado um mercado estrategicamente importante, né, eles decidiram se instalar aqui no Brasil, né? Na época, quando a Chandon decidiu vir, ela não tinha nenhum conhecimento técnico, nem da possibilidade de elaborar espumantes com qualidade aqui na região. Ela veio simplesmente para atender essa demanda local, resolveu se instalar aqui na Serra Gaúcha, basicamente porque o único conhecimento que detinha na época era que a região da Serra existiam produtores de uva, a grande maioria cooperativados, mas que dentro desses cooperativados existiam alguns que já estavam começando a plantar uvas viníferas, de variedades brancas. E a Chandon, então, pensou, bom, eu vou ter condições de pagar mais das cooperativas pagam um quilo de uva e vou poder captar algum desses produtores para atender a minha demanda inicial de matéria-prima para esse teste no mercado brasileiro. O meu pai se inseriu nisso, porque todo mundo disse, que o chileno, que o Mário saiu do Chile e veio para o Brasil nos anos 70, nem se falava em vinho fino no Brasil, né? Mas, na verdade, ele veio aceitando esse desafio basicamente porque era a época da revolução do aço inox e no Chile não existia nada de materiais de aço inox e tal na época ainda, né? Essa tecnologia estava surgindo na época e com ela todas as inovações que vinham junto com o desenvolvimento do aço inox para a indústria do vinho. E a Chandon decidiu que aqui ia fazer o teste e o uso de todas essas novas tecnologias que estavam surgindo. E ele, muito novo, na época, diz, bom, se existir alguém que vai ter condições de fazer esse nível de investimentos e eu poder estar por dentro de tudo que vem de inovação agora, é um grupo como a Moët Chandon, né? E Claro. foi assim que ele veio parar aqui, na verdade, com a ideia de ficar 2, 3 anos só no Brasil, terminar as instalações da parte industrial e capacitar alguns produtores, selecionar alguns produtores, capacitar técnicos, elaborar as 3 primeiras safras para poder iniciar os blends e entrar no mercado e aí voltar para os projetos no Chile que ele nunca abandonou. O que acontece é que logo nas primeiras safras ele ficou impressionado com o potencial de qualidade que essa região podia oferecer a nível de espumantes. Ele ficou surpreso que ninguém falasse sobre isso também, ninguém comentasse sobre isso. Aí ele se deu conta que ele era um dos primeiros técnicos a chegar no Brasil. E esse era um dos motivos de ninguém também se dar conta do potencial que existia para espumantes. Percebeu logo nas primeiras safras que aqueles produtores que estavam em algum lugar um pouco mais privilegiado, tecnicamente, as uvas chegavam com boa sanidade, completamente maduras, com a maturação fenólica completa, conservando o nível de acidez alto e açúcar baixo, o que é fenomenal para espumante e raríssimo de encontrar em qualquer outra região produtora de vinhos do mundo. São raros os lugares que têm essa condição para elaborar espumantes. Muitas regiões são elaborados tranquilos, né? Cada um com as suas condições e particularidades. Mas vinhos e espumantes são raríssimas as regiões que têm condições. A gente precisa de um clima muito singular para elaborar um espumante de excelência. A gente precisa justamente disso, que a uva consiga atingir a sua maturação completa, conservando o nível de acidez alto e de açúcar baixo. Tem que entender que a maior parte das regiões frutícolas, não só produtoras de uva, mas de modo geral, quando a fruta está completamente madura, normalmente o quê? Tem um nível de acidez baixo e um nível de açúcar alto. Uhum. Aqui, acontece o quê? Como em champanhe. Né? Champanhe nasceu o quê? Champanhe nasceu da incapacidade que a região de Champanhe tinha de produzir bons vinhos tranquilos. Né? Ainda A bem. uva estava totalmente madura e com um nível de acidez ainda tão alto que os vinhos tranquilos não funcionavam, não eram de qualidade. Aí que eles
colocava açúcar e tal para equilibrar com essa acidez. Um dia refermentou e aí surgiu o champanhe e tal. E aqui nessa região a gente tem essa condição também. A uva está muito madura, as uvas, principalmente as uvas base para espumante, né? Com essa maturação fenólica completa, e a gente tem ainda uma acidez alta e açúcar baixo. Aqui a acidez não é tão rasgada como a de champanhe, é um pouco mais equilibrada. Isso favorece os espumantes para a parte gastronômica, né? A gente não precisa compensar a finalização dos espumantes com muito açúcar, que a gente consegue trabalhar espumantes da categoria Natur, que faz deles espumantes muito mais gastronômicos. Isso é uma vantagem que a gente enxerga, tá? Dessa região na elaboração de espumantes. São espumantes menos cansativos, um pouco mais frescos. E aí, quando ele se deu conta dessa condição, tecnicamente, ele disse, bom, eu sei que não existe muito lugar no mundo com uma condição natural para elaborar espumantes como essa. E é aquilo que era para ficar só 3 anos aí, foi se estendendo. Paralelo ao trabalho com o diretor Chandon, ele foi procurando lugares que tivessem condições naturais mais propícias para um projeto vitícola, porque ele se espantou com a vocação da região para espumantes, mas, ao mesmo tempo, ele percebeu uma limitação muito grande na parte de produção vitícola. Os produtores não buscavam qualidade aqui, porque buscavam volume, que eram todos focados nas cooperativas. A cooperativa, quando tu é um cooperativado, 100% do que tu produzires, a cooperativa é obrigada a comprar. Então, naquela época, o foco não era a qualidade da matéria-prima, sim, era o volume que se conseguia produzir por hectare. Claro. Aquele que conseguia produzir mais quilos por hectare é o que tinha a melhor condição econômica dentro dos produtores da época. Basicamente era isso. E aí, então, ele foi procurar os lugares mais altos, mais arejados, com melhores diferenciais térmicos. E aí ele veio parar em Pinto Bandeira, que é a região mais alta. Quando ele encontrou em Pinto Bandeira o tipo de solo que ele estava buscando, por quê? Porque a Serra Gaúcha, na sua grande maioria, ela é formada por um solo de origem vulcânica, um basalto de origem vulcânica, que na maior proporção ele é um basalto de origem vulcânica bastante contemporâneo. Esse tipo de basalto é o que é usado muito para construir aqui na região, né? Para fazer as estradas, as casas de pedra. Só que esse tipo de basalto mais contemporâneo, ele acumula muita água, ele forma piscinas subterrâneas. E isso, numa região que chove tanto quanto aqui, não é o indicado para buscar qualidade, para plantar com objetivo de excelência, assim, de qualidade. O que ele se deparou aqui nessa região de Pinto Bandeira, nesse terroir, foi com solos que são o mesmo solo de origem vulcânica, só que com milhões de anos a mais, são solos da era Cretácea, e eles estão todos em fase de desagregação, fase de fragmentação. E aí a gente tem uma drenagem excepcional, resolve o problema de excessos de água. Então, são 2 coisas muito boas que acontecem quando tu tem esse tipo de solo. Uma que a gente consegue conservar a umidade em camadas mais profundas, em épocas de estiagem. Então, as nossas raízes conseguem se alimentar em solos mais profundos, que ainda conservam umidade. E, em épocas de excesso de chuva, a gente tem uma drenagem excepcional. Quando ele viu esse solo aqui, foi que ele disse, não, se existir algum lugar bom nessa serra para produzir, para plantar uvas pensando em alta qualidade, é aqui. Foi aí que ele conseguiu adquirir uma área e ele iniciou o projeto como um teste. Ele estava já como diretor da Chandon, fazendo tudo tecnicamente da forma mais adequada possível para buscar essa qualidade, para tentar entender qual era o verdadeiro potencial de qualidade que essa região podia oferecer para o mundo a nível de espumantes. Foi aí que ele plantou o que é considerado o marco da vitivinicultura brasileira na busca de qualidade, que já é o primeiro vinhedo de espaldeira de Chardonnay da região, porque até essa época só se plantava latada aqui, que é aquele parreiral fechado, porque o objetivo de todos era buscar o máximo de quilos por hectare, né? Então é uma forma de plantio que se consegue obter muito mais volume. E ele plantou, então, esses primeiros vinhedos de Chardonnay, que foi um marco para a região. Ele ganhou a honra, o mérito vitivinícola do Brasil também em função disso, né? Foi a primeira mudança do eixo de volume para qualidade. E virou um vinhedo modelo, tanto para quem quisesse ser um fornecedor a futuro para Chandon, plantasse naquele modelo, a Chandon estaria disposta a pagar um valor agregado maior à matéria-prima. E aí, desse vinhedo, ele começou a fazer pequenas partidas, ensaios de espumante pelo método tradicional. Foi a retomada do processo tradicional de elaboração de espumantes no Brasil também. O primeiro a elaborar espumantes pelo método tradicional foi a Peter Longo. Mas a Peter Longo, com a chegada das multinacionais com o método Charmat, abandonou, porque não conseguia agregar valor.
ao método tradicional. As pessoas não sabiam as diferenças entre método tradicional, método Charmat. E aí a Peter Longo também foi para esse lado mais da modernização, né? E da industrialização na forma de elaborar espumantes. E meu pai retomou o processo tradicional porque ele queria buscar mesmo era o máximo de qualidade possível. E aí ficou fazendo esses ensaios. Os resultados foram excepcionais desde o começo. Aí teve uma fase que marcou, que foi muito amigo dele, da família Catena. Porque a família Catena também tinha negócio aqui na Serra Gaúcha na época. E também não podia exportar para o Brasil e também tinha alguns negócios aqui na Serra Gaúcha, chamava Mônaco. E aí o Catena levou para uma confraria de champanhes de Buenos Aires, uma dessas amostras dos primeiros espumantes. E aí, numa degustação às cegas, entre os melhores da noite, quando revelaram que era brasileiro, ninguém podia acreditar. Foi aí que o Catena diz, olha, Mário, segue teu feeling, acho que tu tem razão, o pessoal lá é muito entendido de champanhe, ficaram impressionados com a qualidade. E aí foi que meu pai, nessa época, já entendia as limitações da região, na questão de solos, e já estava dentro de um projeto que era muito grande, que era Chandon, né, buscando já volumes maiores, e aí já resolveu então instituir uma boutique pensada para elaboração de espumantes, demarcou as áreas que tinham essa mesma composição de solo na época, delimitou o que seria o projeto já a futuro, né? Então criou o que hoje que é chamado como se fosse uma DO interna Gais, assim, criou uma série de restrições de tudo que ele tinha testado, as variedades. Então ali só se podia elaborar espumantes pelo método tradicional, usando as variedades Chardonnay e Pinot Noir, dentro dos solos. E aí a vinícola foi crescendo muito lentamente, as reservas foram acontecendo de forma natural, então o pessoal vinha conhecer a Chandon e dizia, Mário, muito legal a Chandon e tal, muito moderno, mas a gente sabe que tem um projetinho, tem muito bandeira. A gente quer ela conhecer, dizer, olha, não tenho nada, tem umas fileiras de vinhedo plantadas, um galpãozinho com umas garrafas enterradas fermentando, só isso. Daí o pessoal, não, deixa de ser egoísta, próxima safra faz umas garrafinhas para mim e tal. E ele ia anotando, né? Sabe, mas gente para dar pitaco, para dar opinião, vamos lá. E depois que ele resolveu instituir a vinícola e formatar ela, né? Isso em 79 já. Aí as reservas vinham acontecendo de forma natural. À medida que as reservas se confirmavam, ele ia plantando 1 hectare a mais, 1 hectare a mais, 1 hectare. Então a vinícola cresceu de forma muito lenta, mas ao mesmo tempo de forma muito sustentável. Essa restrição que sempre existiu na Gais, que sempre foi produzir menos do que era capaz de vender, digamos assim, foi nos possibilitando e direcionando a marca também para lugares que a gente conseguia agregar mais valor. A gente abriu mão em todos esses anos de entrar nas grandes redes para poder formar marca, né? Porque quando tu entra numa grande rede, naturalmente depois tu vira refém dela, porque tu passa a ter uma necessidade por aquela. Trabalhar grandes volumes não é uma coisa difícil, tá, de fazer, porque a gente tem grandes redes. Então aqui é mais difícil abrir mão dessas vendas. E foi o que a gente fez no decorrer desses 40 anos, focado sempre em tentar preservar a marca e se restringir ao nosso terroir. Então a gente tem uma filosofia focada em trabalhar só vinhedos próprios desse terroir demarcado, buscando o máximo de excelência em qualidade a toda a safra. Esse foi o maior desafio, porque criar uma marca no mundo do vinho, numa região, a gente conseguiu, acho até uma coisa muito rápida, porque hoje a comunicação nos permitiu uma velocidade absurda, né? O reconhecimento se deu de forma bastante rápida. Se for ver, a gente é o bebê engatinhando no mundo do vinho, né? 40 anos no mundo do vinho não é nada. Essa região aqui tem 40 anos falando em qualidade só. Então é uma região muito nova. Mas hoje a velocidade das coisas, né, a dinâmica é outra. É que hoje, por exemplo, tu tem a possibilidade de ter uma crítica tão importante quanto o de Jancis Robinson, tendo acesso aos teus produtos e colocando no mapa do mundo do dia para a noite, né? Na verdade, a primeira visita foi da Julia Harding. A Julia Harding é uma crítica super reconhecida e ela é hunter da Jancis Robinson. E ela teve a convite aqui para visitar em 2010. Ela teve a convite da Wines of Brasil para conhecer a Serra Gaúcha. E aí a Gais sempre foi a vinícola modelo assim dentro do projeto Imagem, né? Por quê? Porque a gente tem tudo aqui, a gente trabalha com toda a questão de sustentabilidade dos vinhedos, ecoeficiência, o projeto está todo aqui, então os vinhedos, a vinícola, tudo no mesmo lugar. Isso encanta bastante quem entende mais do mundo do vinho e das particularidades, né? Então a Julia Harding foi trazida para conhecer aqui, ela degustou praticamente todos os nossos espumantes e ela deu notas absurdamente altas, muito altas mesmo, surpreendentes. Depois de um tempo, eu recebi um e-mail da Jancis dizendo, olha, estou entrando em contato a pedido da Julia Harding, ela disse que eu estava proibida de não conhecer os espumantes produzidos por vocês, que era um absurdo a gente terem demorado tanto para perceber essa região, né, que era uma vergonha e tal.
e que se eu podia, por favor, enviar para ela algumas amostras de alguns espumantes nossos para que ela pudesse conhecer e tal. Foi o que a gente fez, preparou as amostras, né? Enviou para ela. 30 dias depois, recebi um e-mail dela dizendo que fazia anos que ela não ficava tão impressionada e tão maravilhada bebendo espumantes. Provavelmente a gente fosse se surpreender com as notas que ela estava dando, que para ela tinha sido muito positivo e tal, e agradeceu por ter aberto para ela esse novo mundo do vinho. E quando a gente foi abrir as Purple Pages, realmente era surpreendente, né? Ela tinha dado notas mais altas que a Julia Harding. Ela deu para um Cavigás nosso, inclusive, que ficou famoso porque era uma garrafa Magnum. Esse espumante tinha 10 anos de guarda quando ela degustou. E ela ficou muito surpresa. Tá? Ela deu 18,5 sobre 20. E se tu for olhar no Purple Pages, tem pouquíssimos champanhes acima de 18 pontos com ela. Inclusive, muitos champanhes famosos na faixa dos 16 pontos. Né? E ela deu para praticamente todos os nossos espumantes notas na faixa dos 18, 17,5, 18. Foi muito, muito legal mesmo. Atrás dela, logo na sequência, começaram a vir os outros críticos, começaram a ter curiosidade em degustar também. Então, a gente teve que a gente chama de tríplice coroa, assim, porque veio o Os Clarke, que foi talvez o que mais surpreendeu meu pai, porque o Os Clarke é considerado o melhor degustador pelos técnicos, considerado o melhor degustador da Europa, e o Os Clarke colocou um espumante nosso, o Cavigás Terroir Rosé, na seção meus vinhos favoritos, entre os 4 vinhos favoritos. Então foi muito, muito legal mesmo, incrível. O Adam Strum, que é o editor-presidente da revista Wine Enthusiast, fez uma matéria dizendo que nenhum produto nosso podia ter menos de 90 pontos no caderno de crítico nenhum do mundo. Essa matéria ficou enquadrada no Bravin durante um bom tempo. E aí vieram outros críticos, Hugh Johnson, aí a gente entrou no Atlas do Mundo do Vinho, através do Hugh Johnson, daí veio o 1001 Vinhos para se beber antes de morrer, do Hugh Johnson também, o único produto brasileiro na lista. O único produto brasileiro no Atlas do Mundo do Vinho, o único espumante brasileiro no Atlas do Mundo do Vinho. A Jancis, logo no ano seguinte, ela criou a lista para apresentar no Wine Future em Hong Kong, que é o evento mais importante de vinhos do mundo. Ela tinha que criar tinha 2 grandes degustações, uma do Parker, os top 20 Bordeaux, que dita os preços do Bordeaux, essa degustação. A Jancis com os 15 vinhos e produtores que ela acredita que vão marcar o futuro do mundo do vinho. E o único espumante apresentado foi um Cavigás. Então isso foi muito legal. Muito legal. Nos colocou no mapa do mundo do vinho, né? Não, foi impressionante. Isso que eu tô dizendo. A gente sente orgulho, né? A gente sente orgulho. Nossa, assim, foi muito legal. Tu sabe que qualquer produtor do mundo sonha com esse tipo de reconhecimento desse tipo de crítico, né? A gente tá falando que são milhares e milhares e milhares de vinícolas. Bom, só aqui na região a gente tem 1000 vinícolas, então tu calcula quanto importante é tu conseguir chegar nas mãos de um crítico desses. E depois a Wine Enthusiast nos indicou para a vinícola do ano do Novo Mundo também. Isso é surpreendente, se for ver o que é o tamanho do Novo Mundo a nível de vinícolas, aí tá uma lista dessas, é surpreendente de verdade mesmo. E teve uma série de reconhecimentos nessa faixa que nos colocaram no mapa do mundo do vinho de forma muito rápida, né? O que acontece, basicamente, é que a filosofia de buscar essa excelência implementada aqui desde o começo, essa obsessão pela qualidade que a gente teve. Na verdade, o que acontece é que há 40 anos atrás meu pai já tinha essa certeza sobre as qualidades excepcionais que essa região podia entregar e sabia que era uma questão de tempo. Eu acho que é um somatório, né? Eu desculpe te interromper, mas por favor. Terroir, mas não basta só o terroir. Eu acho que o terroir é muito importante, como você falou, mas ter o seu pai e ele ter formado vocês para dar continuidade, vocês e seus irmãos, ter o Carlos do lado, que é enólogo-chefe. Claro, sem dúvida. Toda a parte de sustentabilidade que vocês têm na vinícola. Eu lembro que uma das coisas que eu te perguntei da primeira vez que eu estive aí foi... a gente passa, às vezes, no Chile, ou na Argentina, ou na Europa, e você só vê vinícola, vinha, uma atrás da outra. Em grandes regiões produtoras, você vê isso em Bordeaux, você vê isso na Borgonha, você vê isso mesmo em Champagne, você vê isso na Toscana, você vê isso em vários lugares. E aí, quando você chega na Serra Gaúcha, quando você chega em Pinto Bandeira, quando você chega na Cavigás, você vê os lotes intercalados com áreas nativas de preservação. E aí você fala assim, ué, mas o do lado deve ser tão bom quanto esse, mas por que mantém? Aí você me falou, não,
porque é importante ter uma sustentabilidade, é importante preservar a área. Então, é um conjunto de fatores. Assim, o terroir é importante, mas o Vamos lá, né? O visionarismo do seu conceito... pai, vocês, todo o processo de produção que vocês têm, que é sensacional. Então, acho que é um somatório, o amor de vocês pelaquilo que vocês fazem. O conceito de terroir, na verdade, né, ele é bem amplo, né, nesse sentido, porque ele soma as variedades adequadas à região, à finalidade que se quer, no nosso caso é espumantes, então está enquadrado no terroir. Se eu falasse que fosse vinhos tranquilos, não seria, né? Mas a mão do homem, a forma como se maneja esse vinhedo, né? Então o fato de a gente trabalhar de forma ecoeficiente e tal, então a gente está preservando muito melhor a flora microbiana e, obviamente, os conceitos de terroir estão mais bem aplicados. O ecossistema que envolve o vinhedo, né? Então aqui os córregos, as abelhas nativas que estão presentes aí, tudo isso ajudam a compor o terroir e a dar personalidade, né? Às vezes a gente diz, a gente está aqui na Serra, como um todo, o microclima da Serra é muito bom, a gente tem essas particularidades de solo que são importantíssimas aqui para buscar qualidade, altitudes e tudo isso, mas a mão do homem, a forma como se maneja, o know-how que tem aqui dentro, isso é importantíssimo, tá? A gente procura contratar famílias inteiras aqui, a gente tem funcionários de muitos anos, né? Então as coisas são cíclicas na agricultura, as coisas se repetem, então o know-how está ficando aqui dentro e está sendo passado de forma muito lenta. Todos aqui, o fato de sermos especialistas, eu acho que isso talvez um dos principais diferenciais. Aqui todo mundo do campo está só preocupado com Chardonnay e Pinot Noir, então viraram especialistas com Sauvignon Blanc, com outras variedades, estão focando toda a energia dela, toda a energia, a capacidade de aprendizado e de dedicação em duas variedades específicas. Então, o tempo vai te transformando num especialista nisso, né? E o pessoal do campo, quando joga a bola para dentro da vinícola, é a mesma coisa, né? Aqui tá todo mundo esperando só pelo Chardonnay, pelo Pinot, então o foco é 100% nas fermentações dessas duas variedades, o conhecimento que a gente acaba tendo aqui dentro. Tem um ditado em espanhol que a gente usa muito, que diz assim, quem mucha abraça, pouco aprieta. Então, aqui a gente é 100% focado mesmo assim, nessas duas variedades. Isso nos dá uma condição, tanto nas nossas pesquisas, que a gente tem paralelas, só em espumantes. Então, tudo isso ajuda, né? Claro, a gente manter o foco e conseguir conservar uma linear de qualidade através dos tempos. E como é que é o mercado de vocês? Desculpa. A gente atende o Brasil inteiro, mas a gente é muito forte no que diz respeito a lojas especializadas em restaurantes, né? Então, exportação também? Gás hoje, exportação também, mas só para mercados-chave. Então, basicamente, Estados Unidos e Inglaterra. Por que isso, tá? Uma, porque a gente sabe a importância que tem de posicionar a marca nesses dois mercados. A gente conseguiu fazer um trabalho muito bom, principalmente no mercado americano, nos últimos tempos, focado em Sorro, Nova York e Sorro. A gente não, sabe que nem joguinho de War, né? Se não tem muitas peças, não adianta ficar espalhando elas. Então, a gente concentrou lá e a nossa importadora é excepcional para trabalhar conceito de marca. Ela conseguiu ir trabalhando só os sommeliers que ela conhecia e sabia que tinham capacidade de degustação acima da média. E ela sabia que ela degusta muito bem, e ela sabia que quando ela batesse nesses degustadores com esses produtos, eles iam entender o que está por trás. E foi o que aconteceu. Então, os espumantes, o que melhor gira elas são as linhas mais premium, inclusive, porque ela conseguiu trabalhar com esse nível de sommelier, e para ela foi excelente porque abriu porta para os outros produtos que ela procura no mundo também, com níveis de excelência e tal, porque acabou dizendo, não, ela realmente vai atrás de coisas legais. E essa configuração atual da vinícola, desde quando que está assim? Tecnicamente, a vinícola sempre foi muito de ponta, assim, né? Em aspectos sempre que a vinícola sempre foi muito elogiada por ter uma simbiose muito boa entre aspectos muito tradicionais, naquilo que entregava mais qualidade, fazendo de forma mais tradicional mesmo, e aspectos muito modernos e tecnológicos, onde a tecnologia nos aporta qualidade também. Então, no que diz respeito às prensas, a gente trabalha com dois tipos de prensa, uma que é uma das mais modernas do mundo e a outra que é uma das mais tradicionais, né? Então, para o Pinot Noir, a gente trabalha com uma prensa bem tradicional, né? No caso do Chardonnay, com uma prensa a vácuo, que é muito moderna. Vocês têm muita tecnologia, né? Quer dizer, essa prensa a vácuo. Tem a máquina também que pulveriza ar quente
Isso é um fenômeno, né? Isso nos ajudou demais. Isso que nos ajuda a ter 100% dos nossos vinhos. É uma ferramenta mais, junto com o trabalho de manejo de campo de excelência, nos permite ter 100% dos nossos vinhos com 0 resíduos. Isso ajuda demais nas fermentações, porque quando tu recebe uma matéria-prima, um mosto sem resíduos, sem fungicidas, as suas fermentações são muito mais rápidas, né? Muito melhores, né? Sem perdas de qualidade. Isso é muito bom. Mas a vinícola é muito bem equipada para buscar o máximo de qualidade possível. Por exemplo, a gente vai colhendo a uva, à medida que a gente vai colhendo a uva, o vinhedo, a vinícola está tudo aqui, então a gente vai colhendo, vai recolhendo, a gente consegue resfriar toda a uva em câmara fria por lotes. Então a gente consegue resfriar toda a uva antes de ir para a prensagem, a gente não tem perdas aromáticas, problemas de pré-fermentações, que é o que acontece normalmente quando tu vai carregando um caminhão com uva para depois se deslocar, sabe-se lá quantos quilômetros até a vinícola, numa época de temperaturas muito altas. Toda essa parte de suporte técnico e investimentos que a gente teve aqui nos ajudam, obviamente, a poder buscar excelência, né, em qualidade. As coisas não se fazem sozinhos, né? Ter esse padrão exige alguns investimentos e foram feitos no decorrer desses anos todos, porque a busca sempre foi pela máxima qualidade possível, né? A gente consegue fazer hoje brincadeiras, inclusive aqui, trazer espumante laranja. Então, isso é uma das coisas que eu estou guardando a minha pergunta para depois. Vocês fazem espumante de laranja, porque moscato com método tradicional e 6 meses, né? São brincadeiras que a gente consegue fazer porque a vinícola está preparada para isso. A gente não consegue fazer em grandes volumes nada, que a gente tem a nossa restrição de produção, mas algumas brincadeiras legais a gente consegue fazer, né? Sim, essas brincadeiras todas e tal, que não são brincadeiras, mas a gente faz, a ideia é fazer sempre na linha Cave Amadeu, porque a gente tem mais versatilidade mesmo, assim, para trabalhar, né? A linha Gás é uma linha mais austera, assim, mais clássica. Tradicional. Mais tradicional, a gente vai manter ela assim, puxando a régua para cima para mais tempos de guarda. Fala um pouco das suas linhas de espumantes, né? Tem a Cave Amadeu, tem a Cave Gás. Tem a linha Cave Amadeu. A linha Cave Amadeu, o nome vem em virtude de que o primeiro vinhedo de espaldeira que o pai plantou de Chardonnay foi na linha Amadeu, que é o nome da estrada que passa onde está esse vinhedo. Por isso que existe essa Cave Amadeu. Foi o primeiro espumante, na verdade, que se chamou Cave Amadeu, né? Então, o Cave Amadeu, que é uma linha espetacular, tá? Talvez seja, eu considero que é o melhor custo-benefício de espumantes do mundo, porque a ideia é justamente essa, tá? A ideia é ser uma porta de entrada, é acesso e acessível espumante mais para poder consumir no dia a dia, que seja num nível de qualidade com a régua muito alta. A gente não mede esforço para Cave Amadeu nenhum, a gente não faz diferença em relação a gás. Então, é uma linha inferior, na verdade, não é uma linha inferior, é uma linha com outra proposta. A proposta é ser um produto um pouco mais fresco, né, mais versátil, ter um custo mais acessível em virtude que ele tem menos tempo de guarda. Apesar de já ter mais tempo de guarda que a grande maioria dos espumantes do mercado, mas ele tem menos tempo de guarda, mas é um método tradicional. Só que é aquele que se tu entrar por ele, tu não consegue cair para nenhum inferior. Depois que o espumante tem uma particularidade, depois que tu dá um passo para frente, tu não consegue dar para trás, né? Esse já puxa a régua muito para cima. A gente faz sacrifícios nele a nível, inclusive financeiro, que é para ser um acesso de um nível de qualidade muito alto. Então é para aquele consumidor que exige, já vai exigir qualidade. E aí aquele consumidor de gás, quando diz, não, tudo bem, mas não achei gás, ou vou fazer um evento maior, não estou disposto não precisa ser um espumante com tanta guarda, mas quero entregar muita qualidade, vai tomar um Cave Amadeu, vai estar excepcionalmente bem servido. A gente tem uma questão nossa como produtor, como consumidor, que sempre quando a gente fala assim, vamos conhecer determinada vinícola, vamos degustar a linha mais barata dela. Se a linha mais econômica, né, não mais barata, mas a mais de entrada, for de qualidade, bom, pode investir nos mais caros. Isso é que nem qualquer marca, quando tu tá preocupado em buscar qualidade em todos, não vai ter uma, né, que seja de qualidade baixa, tu já vai partir de um padrão alto. E essa é a ideia com a linha Cave Amadeu. Depois a gente tem a linha Victoria. Tem Brut, Rosé e tem esses experimentos, como laranja. Tem Brut, Rosé. O Rosé é um 100% Pinot, o Brut é um 80% Chardonnay, 20% Pinot. Tem o Rústico, que é o Surly. Rústico, Surly, isso. Que é excepcional. A gente tem o Demi-Sec, método tradicional Moscato, que está um espetáculo. Foi um desafio que a gente lançou para fazer esse Moscato, método tradicional. É muito legal. Eu único conheço com método tradicional e com 6 meses de guarda. Sim, é impressionante. Porque você vai pensando que é um vinho doce. Não, ele mas ele tem um quarto do açúcar dos moscatéis.
Exatamente, ele tem muito menos açúcar, Então ele e ele ficou tem muito uma elegante. exatamente, ele tem elegância, uma complexidade que Como é um método tradicional e uma fermentação muito lenta, tanto quanto os outros, tu tem um gás que é homogêneo em boca, ele forma um mousse, e quando tu beber, tu mousse, já né. não está bebendo gás junto, tá bebendo vinho, então ele não te estufa, não te dá nenhuma sensação desagradável. Muitas pessoas não conseguem ou não se adaptam a espumantes e não, eu não gosto de espumante. Normalmente são más experiências, porque a maior parte dos espumantes, os métodos Charmat tem um pouco mais esse problema para quem tem sensibilidade. Quando a pessoa consome, bebe ele, ainda está bebendo gás. E às vezes, se o espumante não é de qualidade, é um amargor que está disfarçado com açúcar. E o laranja, que é dessa maceração, né, do Chardonnay, é simplesmente elaborado um vinho básico como se fosse elaborar um tinto. Um produto bem interessante mesmo. A gente tem a linha E aí principal entra para a linha Victoria Geiss, toda extra brute, e ela é bem legal, ela é didática, porque ela é o mesmo vinho base com diferentes tempos de guarda. 12 meses, 24 meses, 36 meses e 48 meses, o mesmo vinho base. E aí ele é 75 Chardonnay, 25 Pinot Noir, e essa linha é uma linha que é distribuída a distribuição é para as lojas da Grand Cru. Daí depois a gente parte para a linha Cavigais, a linha Cavigais é uma linha bastante ampla, a gente tem na linha Conceito, que parte de mínimo 24 meses de guarda. A gente fala mínimo 24 porque, na verdade, as últimas vão ter praticamente 36 meses, né? A gente vai fazendo degorgement praticamente todos os dias, recompondo estoque. Então, as primeiras liberadas vão ter em torno de 24 meses, mas as últimas vão ter praticamente 36. É um 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir. A gente tem um Brut, um Nature e um Rosé, que é 100% Pinot Noir. Isso na linha Conceito. Depois, nas linhas Premium. A linha Premium é um Blanc de Blanc, um Blanc de Noir, um blend do mesmo vinho base do Blanc de Blanc do Blanc de Noir e um 100% Pinot Noir da Brut Rosé, que é um 100% Pinot. Essa linha é mínimo 36 meses de guarda. Depois a gente vai para a linha Terroir e a gente tem um Nature Terroir e um Rosé Nature também. Ele não era Nature, mas a partir do próximo vão ser Nature, todos os dois. O Terroir sai de uma degustação às cegas. Na verdade, tem todos os vinhos base para degustar. Para ter terroir, todos têm que identificar a safra do terroir, a taça do terroir. Ele sai de um vinhedo específico. Então, nos anos que todos os degustadores, a gente tem um painel de cata composto por 7 integrantes, né? Isso eu não expliquei, mas todos os vinhos base, antes de passar para a próxima fase, ele tem que ser aprovado por unanimidade, tá? Por todos os integrantes, que são, na verdade, quem mantém o responsável por manter o estilo de produto através dos tempos. O que acontece? O meu pai sempre disse que o fato do enólogo de ter o conhecimento técnico da elaboração do vinho não faz dele melhor degustador que ninguém, porque isso tem particularidades naturais de cada um. Então, em 7, a gente se capacitou para ser degustador de vinho básico, uma degustação bem diferente, né? Tu sabe, né? Uma degustação de vinho base não é uma degustação como se degusta um vinho normal. Diferente. Que tem que antever o que vai acontecer, a transformação que aquele vinho vai sofrer, né? Qualquer defeito se potencializa 10 vezes depois da tomada de espuma, então. E esses 7 são os zeladores, assim, de estilo de produto. Tem eu, meus irmãos, a Vanessa, que é a enóloga de controle de qualidade, o Carlos, pai, e o Henrique, que é o chefe de cavas há muitos anos. Então, os 7 degustam e aprovam os produtos, né? Isso é importante. Mas cada um, de certa forma, está representando um consumidor. Porque tu provavelmente vai ter mais sensibilidade para acidez, o outro vai ter mais sensibilidade para açúcar, o outro mais para amargor e assim por diante. Então a gente está representando um consumidor com conhecimento de degustação de vinho base. E a ideia é que não vai morrer todo mundo ao mesmo tempo, a gente vai sendo substituído aos poucos e isso vai se mantendo através dos tempos. Essa é a ideia. Muito legal, muito legal. E só tem em anos específicos, né? Quando você fala. O terroir nos anos que se determina. Isso. E todos têm que dizer, ó, aquela é a taça do terroir. Mas a gente teve uma sequência de 3 anos seguidos, que nunca tinha acontecido. E parece que 21 também vai ser um ano excepcional, né? Tudo é que na verdade ele tem que ter notória diferença em relação aos outros. Não é simplesmente ser muito bom. Porque quando tu sobe muito toda a régua, ele não marca notória diferença, não faz sentido. E o enoturismo aí que vocês, como é que funciona? O enoturismo tá de vento em popa, é impressionante. E aqui a gente recebe um turismo diferenciado, né? Não é exatamente, embora alguns sim coincidem, mas não é o mesmo do Vale dos Vinhedos, que vem o turista que busca mais uma atenção mais especial, não é aquele que está ou está disposto a ser conduzido
de forma mais massiva, né? Open Lounge, que a gente tem aqui, é um sucesso absurdo, o pessoal ama esse espaço, é incrível. Muito bonito. Vem crescendo muito, mas a gente tem uma restrição grande de atendimento. Então, por isso que sempre as visitas agendadas. A gente está brigando muito para que todo mundo crie a cultura do agendamento. É importante vir para essa região com toda a tua programação feita e agendada, para não ter o risco de não poder ser atendido, que é uma tristeza sempre para quem está passeando, né? Mas é a forma de a gente conseguir manter uma excelência no atendimento turístico também, né? Com agendamento. Então, o Open Lounge, a gente também faz agendamento agora, para quem consegue chegar até antes do meio-dia. E se não, é simplesmente por espaço. A gente não faz lista de espera. Então, liberou o espaço, a pessoa chegou ali, tem disponibilidade, entra. Senão, não tem acesso. A ideia é dar tranquilidade, segurança e paz para quem já está sendo atendido, né? E está aqui dentro. Então, tem um momento realmente agradável. As visitas técnicas, a gente tem 3 visitas por dia com degustação. Essas visitas são de, no máximo, 10 pessoas. Tá? É o número que a gente encontrou como ideal para que quem realmente quer aproveitar e ter uma visita com explicações mais detalhadas possa aproveitar de fato, né? A gente pode testemunhar que a recepção é excepcional mesmo. Né? Realmente, eu já fiz 3 vezes essa visita técnica. Primeiro como jornalista lá para o Estadão, e depois levando minha esposa e minha filha, que são fãs das empanadas do lounge. As empanadas. Eu tive com o Alberto e com um grupo de amigos, não foi, Alberto? Foi esse ano mesmo, né? Também, então, fiz com elas o passeio lá de 4x4. Comenta um pouco desse passeio. Isso é muito legal. A ideia é uma imersão um pouco mais no terroir, né? Mostrar tudo que realmente compõe o terroir, aquilo que a gente comentou, que não é só o vinhedo, né? E sim tudo que compõe ele, mostrar um pouco das diferenças de solo, o porquê das coisas, né? Por que a gente não planta num lugar, planta no outro. Aí tem também uma parte um pouco mais histórica, porque a trilha que faz o 4x4 é uma trilha, na verdade, é uma picada antiga dos primeiros imigrantes que chegaram na região. Então é interessante para a pessoa poder ver, mais ou menos, imaginar o que encararam esses imigrantes quando chegaram aqui, né, há 150 anos atrás. Tem uma primeira degustação que acontece na beira de umas piscinas naturais, que é um espaço que a gente chama de espaço zen, que é bem legal, surpreendente, que ele está no meio da mata virgem, assim, quando tu olha de fora, assim, tu não consegue imaginar que dentro tem um córrego daqueles. E, obviamente, toda essa água, essa mineralidade influencia nos vinhedos também. Depois dessa degustação, aí entra já nos vinhedos, aí consegue percorrer os vinhedos, vai para a parte mais alta e no meio dos vinhedos a gente tem um pequeno mirante, assim, bem singelo, né? Mas ali tem uma segunda degustação. E a vista é fantástica do mirante. Como no manejo de campo. Com aves, cujas. Nossa, assim, é de encantar. Mesmo, o fato de não usar defensivos químicos também permitiu que os pássaros instalassem Toca das Corujas lá, é bem legal. O lugar é lindo. Muito legal. O lugar é lindo. É um dos vinhedos, um dos maiores vinhedos consolidados que tem em toda a serra é ali, né? E o enoturismo funciona quando tu consegue encantar e criar um nozinho, dar uma experiência para o turista, para o visitante, ele acaba se tornando um embaixador, né? E isso para marcas como a nossa é fundamental. Quando a pessoa consegue ter uma sinergia boa com a marca e com o lugar, isso é bacana. Então, isso de ser um espaço, por exemplo, a questão de receber as pessoas em espaço aberto, no jardim, que é uma coisa muito simples, mas com bom serviço, boas taças, né? Coisinhas legais para acompanhar. O atendimento é fantástico. Isso, a equipe aqui, a gente tem uma sorte. Nota 10, cara. A gente sempre teve essa bênção, tá? A gente sempre teve essa bênção de ter gente muito legal conosco, assim. Na verdade, a gente diz que a família Geis, na verdade, é uma união de várias famílias, assim, porque aqui são várias famílias mesmo, todos que trabalham na vinícola, no campo e na parte de turismo também, né? São irmãos, são famílias. Parabéns. Só, assim, para terminar, conta um pouco sobre os vinhos Geis que são produzidos lá no Chile e que vocês vendem aqui. 3 terroirs no Chile. Então tem a vinha Geis, a vinícola lá no Chile, que fica em Colchagua, e dentro do Vale de Colchagua, que é a grande especialidade do meu pai, a gente tem 3 áreas. Uma é onde fica a vinícola, que chama Peralillo, que é quase o coração de Colchagua, que é onde a gente tem um vinhedo de Cabernet Sauvignon. A gente tem o principal vinhedo em
Martigue, que é considerado o melhor terroir do Chile para Carmenère e Cabernet Sauvignon, é espetacular, tá? De onde sai esse Gran Reserva que tu comentaste e tal, saindo daí, que é um espetáculo, é um terroir fenomenal, que é fenomenal, tá? É Martigue. Para ter uma ideia, os vinhos premiums do Chile, dos principais vinhos do Chile estão saindo de lá. O Purple Ranger de Monte sai de lá. Né? Meu pai foi um dos primeiros a botar o pé naquele terroir, tá? A selecionar esse terroir. E foi também o primeiro a investir em paredones. Paredones é um vinhedo que fica a 12 quilômetros da costa do Pacífico. Os solos são solos de quartzo. São vinhos minerais, assim, fenomenais, frescos. É incrível aquele terroir, é incrível mesmo. A gente tem lá um Sauvignon Blanc, um Rosé, que é Sauvignon Blanc e Pinot Noir, e um Pinot Noir. Todos surpreendentes, tá? O Rosé tem sido minha última paixão aí. Vou procurar. Costeiro Rosé, tá? Excepcional. Acho que a gente tem que agradecer você aí pelo tempo, pela explicação. Imagina, eu que agradeço o convite, um prazer para mim. Muito obrigado. Honrado pelo convite, isso sim. Nós é que fomos honrados de ter o seu tempo, de poder conversar, te reencontrar mais uma vez, desejar um feliz 2021, desejar um feliz 2021, seja um ano... Terminar esse 2020. Vem um pouco mais light esse, né? Isso, um pouco mais tranquilo para todos nós. E comemorando com os espumantes de vocês, que assim só pode ter um ano bom, né? Com certeza. Maravilha. Te agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado. Prazer falar com vocês. Obrigado. Forte abraço a todos aí. Um bom começo de ano. Um bom final e começo de ano. Sem dúvida.